atenção, pessoal. Marketing, mercado agrícola. Tá? Ó, nossa aula hoje, as 3 fases da transformação. Quais são as 3 fases da transformação sociocultural? É isso que a gente vai ver hoje. Então, a gente vai ver as fases da transformação, quais são as fases, identificar os desafios, que as 3 fases são essas: identificar desafios, selecionar os componentes e ofertar as soluções. Então, é o que a gente vai ver hoje na aula. A gente vai ver essas 3 fases da transformação cultural. Então, o que é a transformação sociocultural? É quando as empresas se juntam com a sociedade, com a comunidade, e ali eles criam soluções para melhorar, tá? Para ter essa transformação sociocultural. Tá? Então, é um processo ali que envolve as empresas juntamente com a comunidade. E quais são as 3 etapas desse processo de mudança, de transformação? Identificação dos desafios. A gente vai falar depois sobre cada um deles, tá? Mas, ó, a identificação dos desafios, a seleção dos componentes envolvidos e a oferta de soluções transformadoras, tá? Em relação às soluções para os problemas. Uhum. Então, a transformação social ali é em relação à melhora de vida das pessoas, da melhora de vida das condições de vida das pessoas. Já a transformação cultural é a mudança de hábito, de comportamento. Tá? Então, transformação social é em relação à melhoria da qualidade de vida das pessoas, tá? Como educação, inclusão. Já transformação cultural é em relação aos hábitos de vida, ao comportamento. Pode? Então, aqui, como que a empresa escolhe os desafios? Como que ela identifica os desafios que tem ali na comunidade, na sociedade? Ela vai identificar os desafios, os problemas, né, as oportunidades que ela vai enxergar ali. Ela vai escolher em relação ao que a empresa tem de valor, que vai bater ali de acordo com os valores da empresa. Tá? Então, ela vai ver que pode trazer benefício para a empresa e para a sociedade. Então, ela vai identificar os valores, os problemas que ela quer solucionar ali com a comunidade, que tem um valor, que tenham relação com os valores da empresa. Tá? Com o que ela pensa, com o que ela tem de valor, com o que ela tem de princípio. Então, é assim que ela vai fazer a escolha dos problemas.
Tá, pessoal, um exemplo aqui, podemos citar ali a Natura, né, a empresa Natura de cosméticos. Então, como ela extrai os ingredientes, os componentes ali da natureza para os produtos dela, então geralmente ela faz campanhas relacionadas à preservação da natureza, porque ela depende daquilo também. Tá? É em benefício dela. Então, a campanha que ela faz, os desafios dela também beneficiam a própria Natura. Então, é geralmente assim que funciona. Ela identifica os problemas, as oportunidades com relação aos valores da empresa. Então, aqui, quais são os desafios socioculturais mais comuns? Tá? É em relação, geralmente, ali ao bem-estar, à educação e à injustiça social. Então, os desafios, os problemas são geralmente em cima desses desafios, tá? Bem-estar, educação e injustiça social. Tá? Ali está citando um exemplo, como a obesidade. Tá? Então, muitas empresas agora estão fazendo bastante campanha, lançando bastante produtos em relação a isso, ao controle da obesidade. Tá? Campanhas de educação alimentar. Então, como eles estão vendo que é um problema atualmente no mundo inteiro a obesidade, então muitas empresas estão indo para esse lado. Tá? Então, elas se beneficiam com essas campanhas, com esses produtos e beneficiam também a comunidade.
Então, aqui, ali na fase da seleção dos componentes envolvidos nesse processo de transformação. Como é que a empresa faz essa seleção? Tá? Como que ela vai identificar ali esses componentes? O que são esses componentes? São outras empresas, ou são parceiros que podem ajudar a empresa ali nesse processo, e também os grupos que serão beneficiados com a campanha, com o processo ali de transformação. Então, nessa fase, a empresa ela vai buscar parceria com outras empresas, até ali dentro da própria comunidade, com pessoas que possam ajudar, tá, nessa transformação, e também ela vai identificar os grupos que ela quer ajudar, que ela vai fazer a campanha, que ela vai focar na transformação. Então, como eu falei ali, né, em relação aos envolvidos na transformação, o que ela busca? Ela busca outras empresas, pode ser até mesmo um funcionário dentro da empresa dela, tá? Lá fora, na comunidade, pessoas que queiram ajudar na transformação. Ali mais para frente, a gente vai ver quais são os grupos que são beneficiados, que podem ser beneficiados com essa transformação. Não escutei, prof. Pode passar? Então, aqui em relação às mulheres, que pode ser o grupo-alvo ali da empresa. Então, como as mulheres, eles escolhem geralmente as mulheres, porque são as mulheres que têm um papel maior na economia, são elas que compram mais, que consomem mais para dentro de casa ali. Então, em relação à família, é a mulher que tem o maior poder de consumo dentro de uma casa. Então, por isso que a empresa foca na mulher. Então, elas que influenciam principalmente nas áreas ali de alimentação, de saúde e bem-estar, tá? Por ser elas que geralmente fazem as compras de casa, tá? Para a família. Então, as empresas tendem a focar mais nas mulheres.
Aqui outro componente, jovens e idosos. Tá? Então, eles são importantes ali, as empresas, elas consideram esse público, jovens e idosos, como importantes ali para ações sociais, que tem bastante engajamento. Tá? Então, quais são ali as iniciativas voltadas aos jovens e aos idosos? As principais iniciativas: educação, a nutrição e principalmente a saúde, ali na fase para os idosos. Tá? Então, jovens e idosos são importantes para as ações sociais, porque trazem engajamento ali da sociedade e geralmente mais voltadas para a parte da educação, da nutrição e da saúde. Tá? Então, isso tem um grande engajamento, tá? Os jovens e os idosos. Uhum. Tá, pessoal, então até agora a gente viu ali o público, né? O público-alvo são as mulheres, os jovens e os idosos. E agora a gente vai ver qual que é a importância também da classe média ali para as empresas, tá? O que eles pensam da classe média. Que também tem uma grande importância para as empresas, porque a classe média, geralmente, ela valoriza temas como bem-estar, educação e justiça social. Então, isso também é importante, a empresa ali ver um grande potencial para fazer campanhas, para fazer novos produtos, tá? Então, a classe média também é um público importante para as empresas. Então, mulheres, jovens, idosos e classe média. Então, a empresa foca nesses componentes, nesses desafios. Pessoal, então por que que geralmente as empresas escolhem esses componentes, tá, como alvo? Ali porque ela vê que ali tem um grande potencial com esses grupos, ela vê que tem um grande potencial de transformação sociocultural. Então, por isso que ela foca nesses grupos, por causa da transformação que ela enxerga ali, que ela vê a capacidade de transformação nesses grupos. Então, aqui, pessoal, é em relação às soluções. A gente chegou na última fase da transformação, que são as soluções encontradas, tá, para fazer ali a transformação. Então,
Quais são as soluções, geralmente, que as empresas criam depois de identificar os componentes da transformação? Quais são as soluções? Empregos, tá? Elas oferecem empregos, ofertam empregos, inovações tecnológicas, produtos, tá? Para determinado grupo. Então, elas identificam os problemas e depois elas vão criar soluções para resolver esses problemas, tá? E gerar ali um impacto positivo, tendo retorno financeiro para a empresa também, né? Que é por isso que ela faz tudo isso, que ela também quer o retorno financeiro. Então, ela identifica ali os desafios, os componentes, e depois ela oferece soluções transformadoras. Tá? Que não adianta só identificar e não apresentar uma solução para o problema, né? Então, ela oferece as soluções também. Pessoal, vou passar o próximo slide depois, aí eu só vou passar, não é para copiar. É que é basicamente o que está escrito nesse. Aí, prof, se você só quiser colocar mais uma palavrinha aí, ali em relação, pessoal, ao compromisso da empresa. Ela identifica, né, as necessidades, os problemas, ela cria soluções, como a gente está vendo nesse slide, e depois ela tem que executar também, não é só criar as soluções, ela tem que colocar em prática, ela tem que executar essas ações. Tá? Então, esse slide está falando de oferecer soluções, o próximo é a mesma coisa, só que ela tem que executar as ações que ela está oferecendo. Ela tem que executar as soluções. Uhum. Tá, aquele ali eu passei, já que eu falei, né, que é só para complementar com executar as ações, colocar em prática. Não adianta só ofertar a solução se não coloca em prática. Então, aqui, pessoal, que eu também já falei, né? Como é que funciona ali essa transformação para a empresa? Ela depende ali da colaboração entre empresas e outros parceiros. Pode ser com os concorrentes também, porque eles se juntam para formar soluções, para criar soluções que tenham maior impacto na sociedade. Tá? Então, ela vai atrás de outros parceiros, pode até ser concorrentes, tudo isso com o único objetivo de criar soluções com maior impacto ali na sociedade para resolver os problemas. Pessoal, então aqui respondam essa pergunta no caderno de vocês, ali umas 2, 3 linhas, tá? Coisa simples. Vocês vão responder ali, ó, como uma empresa pode gerar impacto positivo na sociedade? Tá? O que ela pode fazer de bom para a sociedade, para a comunidade? Tá? Pensem ali no que a gente já viu na aula hoje e respondam como uma empresa pode gerar impacto positivo na sociedade. Ótimo. Isso aí. Obrigada. Pessoal, então todo mundo fez mais ou menos isso? Todo mundo terminou? Tá? Então tá bom. Então tá, pessoal.
Vamos seguir na aula. A gente vai ver agora qual que é a diferença ali do consumidor e do cliente. Tá? Então, consumidor ou cliente. A gente vai diferenciar consumidor de cliente e ver como que funciona também a fidelização do cliente. Então, aqui, pessoal, consumidor é quando compra um produto para uso próprio. Tá? Geralmente, ali é uma transação única, uma compra única. Você para num posto de gasolina, você compra uma água. Tá? Então, isso é chamado de consumidor. Você vai lá em um determinado supermercado, compra, vai de vez em quando no mercado. Tá? Então, isso é considerado o consumidor. Já o cliente é considerado quando ele mantém um relacionamento com a empresa. Tá? Quando ele volta a comprar, quando ele tem um relacionamento pós-compra. Tá? Quando ele geralmente é fiel ali ao produto, à empresa. Então, essa é a diferença básica ali do consumidor para o cliente. Tá? O cliente, ele volta a comprar na mesma empresa, ele é um comprador assíduo. Tá? Que ele tem um relacionamento pós-compra com a empresa. Então, sabendo diferenciar cliente de consumidor, a empresa vai fazer as campanhas dela para trazer esse cliente, para ver se vale a pena manter o cliente na empresa. Então, para fidelizar os clientes. Então, ela tem que saber a diferença de um para o outro. Então, o consumidor geralmente é uma compra única ou compras eventuais, de vez em quando ele volta. Aí ele não tem aquela constância ali naquela loja, naquela empresa para voltar a comprar. Já o cliente, ele sempre volta. Oi. Tá, aqui não. Aquilo ali passou já, tá, pessoal? Que já foi no outro slide ali que fala do consumidor e o cliente, é o que vocês já escreveram lá no outro slide. Aqui, em relação ao marketing de relacionamento. Então, quais são os resultados de um bom marketing de relacionamento para os clientes?
Tá? Os produtos são adequados às necessidades. Os clientes, eles compram com mais confiança no produto. Tá? Melhor atendimento também para os clientes e maior satisfação. Então, esses são os resultados de um bom marketing de relacionamento que a empresa mantém com os clientes. Então, produtos adequados, compra com mais confiança, melhor atendimento, a maior satisfação também. Tá? Então, muitas empresas, elas investem no marketing de relacionamento com o cliente. Para ela é importante que o cliente volte a comprar com ela. Pessoal, essa fase também, ela envolve ali o pós-compra. Não é só o vender o produto. A empresa ela tem que saber também a importância da pós-venda, quando tem algum problema, dá algum problema com o produto. Né? Ela tem que saber acolher o cliente, ver a dificuldade dele, o problema dele e tentar resolver. Então, não é só a venda, o papel dela não termina só na venda. Então, ela tem que ter esse bom relacionamento também pós-venda, depois, se tem algum problema com o produto que o cliente comprou. Tá? Não adianta ela vender um produto e depois não dar assistência para o cliente. Tá? Então, tudo isso está dentro do marketing de relacionamento também. Então, o que significa o termo fidelidade do cliente? O que quer dizer fidelidade do cliente? É quando os clientes voltam, quando eles são bem tratados pela empresa, tá? Eles voltam, eles ficam satisfeitos e eles repassam isso, tá? Para outras pessoas, tá? Como diz ali, o boca a boca, né? A propaganda boca a boca. Então, isso é a fidelidade. Tá? Eles continuam comprando, eles são fiéis àquela marca, eles são fiéis àquela loja, àquela empresa. Tá? Então, tudo isso ajuda ali na propaganda também da empresa, porque eles vão passando para outras pessoas a experiência deles e outras pessoas vão lá por causa da experiência que eles tiveram, da experiência boa. Ao contrário de quando eles não são bem atendidos. Né, que geralmente, quando tem algum problema, muita gente vai lá naquele site, lá no Reclame Aqui. Então, isso não é bom para a empresa ter reclamação, ainda mais na internet, que todo mundo tem acesso hoje em dia. Então, muita empresa tenta resolver rapidamente essas reclamações nesse site por causa disso. Tá? Para o nome, para a marca da empresa não ficar manchada. Alguém já teve essa experiência, algum parente, pai, mãe, com o Reclame Aqui, com o site?
Alguém já fez uma reclamação lá? Ou conhece alguém que fez? Não? Não? Que lá é bem eficiente, tá, pessoal? Lá, quando tem algum problema ali em relação a alguma empresa, algum produto, tá? Quando faz a reclamação lá, então a empresa fica muito exposta. Então, ela rapidamente, ela tenta resolver a situação, ela tenta dar a resposta dela ali, porque ela sabe que ali é um meio que pode prejudicar a empresa dela, o produto dela. Tá? Então, se alguém tiver algum dia alguma reclamação referente a algum produto, alguma empresa, é um bom caminho para fazer uma reclamação. Espera aí, pessoal, deixa eu ver aqui o que falta. Tá, vamos ver esse vídeo então para dar uma pausa. Espera aí, só um pouquinho. Aqui, pessoal, como que a empresa lucra mais, tá, ao longo do tempo com a fidelização do cliente? O que traz ali de bom para a empresa? Como que ela, quais são os fatores que aumentam esse lucro com a fidelização? Tá, são alguns ali, ó. Aumento do número de compras, redução de custos operacionais, indicações positivas dos clientes, que um vai indicando para o outro, tá? Acaba sendo uma propaganda gratuita. E a valorização da marca. Tá? Tem clientes que aceitam pagar mais por aquela marca por causa da qualidade do serviço que aquela empresa oferece, que aquela loja oferece. Então, muita gente é assim, aceita pagar mais caro, porque sabe que vai ser bem atendido, tá? Sabe que o produto ou o serviço tem mais qualidade. Então, todos esses fatores ali da fidelização fazem aumentar o lucro da empresa. Então, pessoal, qual que é a lição que a gente tira desse slide? O que a gente pode, qual é o resumo, né, que a gente pode fazer desse slide? Que os clientes fiéis, os que voltam ali para comprar, que são fiéis à marca, eles aumentam os lucros da empresa. Então, esse é um benefício dos clientes fiéis. Então, por isso que a empresa, ela investe bastante na fidelização desses clientes, porque elas aumentam os lucros da empresa, através desses fatores que eu coloquei ali para vocês. Tá? Então, a empresa investe dinheiro para fidelizar o cliente, mas tem um retorno financeiro também. Tá? Tem um aumento do lucro. Aqui, pessoal, o que eu já falei no outro slide, nem precisa copiar. Tá? Que os clientes fiéis são lucrativos, atrair e manter os clientes é essencial ali para o retorno financeiro. A fidelização contribui para o sucesso da empresa. Tá? Isso aqui é o que já foi falado ali no slide anterior. Tá? Aqui só a parte final também, mais uma perguntinha ali para vocês. Aí já a gente finaliza por aqui. Por que clientes fiéis são importantes para uma empresa? Qual que é a importância de um cliente fiel para uma empresa? Aí escrevam ali no caderno umas 2 linhas só, não precisa ser mais do que isso. Então tá, pessoal, obrigada pela atenção. Até semana que vem. Tchau.